Se você tem alguma dúvida sobre os estágios na faculdade de fisioterapia, onde eles são feitos, como é mais ou menos a dinâmica da carga horária, assiste o vídeo até o final que eu vou responder todas essas dúvidas. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, dando continuação aos vídeos sobre a fisioterapia, eu vim começar a falar dos estágios de fisioterapia, os estágios que eu já concluí e como foi o processo para fazer cada um dos estágios. Então eu vim explicar para vocês e tirar algumas dúvidas que algumas pessoas podem ter em relação aos estágios, onde ele é feito, qual é a carga horária que a gente tem, se a gente recebe alguma coisa. Então no vídeo de hoje eu vim trazer algumas respostas para essas dúvidas de vocês. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nery Antunes, eu sou estudante de fisioterapia, eu estou no 8º período da faculdade e resolvi começar a falar aqui no YouTube um pouquinho mais sobre o meu curso. Então eu já fiz vários vídeos respondendo aos períodos anteriores, então no caso do 1º ao 7º período que eu já concluí, eu falei em cada vídeo um pouquinho mais sobre esses períodos e agora eu resolvi começar a falar da parte dos estágios. Eu comecei a fazer estágio desde a metade do ano passado, então já tem alguns estágios que eu já concluí e outros que eu estou fazendo agora, então eu decidi começar a gravar vários vídeos para cada um dos estágios que eu já fiz ou que eu vou fazer. E o vídeo de hoje eu vou falar do primeiro estágio que eu tive, que foi o estágio observatório, que eu teria que ter tido ele lá no 5º período, mas por conta da pandemia deu uma atrasada, então eu vim falar um pouquinho dele hoje para vocês. Então, falando do contexto desse estágio, esse estágio ele é um estágio do 5º período, então se você viu aí a sequência de vídeos, eu fiz o 5º período em 2020.1, então eu comecei ali de forma presencial o 5º período e depois eu tive que mudar para o online, e então eu comecei os estágios, as minhas aulas começam mais ou menos em fevereiro, eu comecei as aulas ali em fevereiro e quando chegou na meada de março, a gente teve que trancar os estágios por conta da pandemia, e depois eu retornei com ele agora em 2021.2. Então eu fiz esse estágio em duas épocas, uma época antes da pandemia e depois já com a pandemia instalada, eu tive que concluir ele nesse período aí. Lá em 2020, quando eu tinha começado a fazer ele, que era antes da pandemia, foi bem tranquilo. Eu fiz só 2 semanas, acho que se eu não me engano foi ali metade de fevereiro que eu comecei a fazer, e aí logo depois eu tranquei o estágio. E eu retornei de novo ano passado. Eu tinha acabado de tomar as vacinas, eu tomei a minha vacina, a primeira dose, em julho e comecei meu estágio bem no início de agosto, ali pro dia 4 de agosto. A situação ainda não estava tão tranquila assim, apesar de muitas pessoas já terem se vacinado. Eu lembro que quando a gente começou, a gente tinha que usar todos os equipamentos, então a gente, além de usar jaleco, usava uma face shield, que eu vou postar uma foto aqui caso você não saiba, que é basicamente uma máscara que a gente colocava aqui, além da gente usar a máscara normal, como eu digo, tipo que se fosse uma proteção, era uma proteção transparente que a gente colocava no rosto. O início ali do estágio foi bem caótico e depois as coisas foram melhorando, aí a gente parou de usar a face shield, que melhorou bastante, então as coisas foram se acalmando mais. Antes de começar a falar mesmo das dúvidas que muitas pessoas têm sobre o estágio, eu preciso falar 2 coisinhas rápidas. A primeira é que o estágio ele é uma matéria, então eu tinha uma nota toda vez que eu terminava um estágio eu recebia uma nota, mas a gente não tinha prova, então os supervisores que, pelo comportamento da gente no estágio, lançava a nota que era definida entre eles. E também, como eu já falei em questão dos supervisores, todo estágio era supervisionado, até hoje é supervisionado. Toda vez que eu vou fazer estágio tem sempre 2 supervisores monitorando os alunos que estão lá, que a gente não fica totalmente sozinho, e essa é uma dúvida que muitas pessoas têm em relação ao estágio. E agora eu vou responder algumas dúvidas em relação ao estágio. A primeira dúvida é que os estágios eles não são padronizados. Nem todas as faculdades vão ter estágio nos mesmos lugares e também a carga horária eu acho que vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar sempre a percepção que eu tenho do local onde eu faço faculdade, então como é o estágio lá, como é a carga horária, e lembrando que isso não se aplica a todas as faculdades. Essa questão assim de local e de carga horária é bem individual de cada lugar. Na minha faculdade, eu fazia os estágios numa clínica escola, a faculdade tinha uma clínica escola, então esse era o local que eu fazia a maior parte dos estágios. Só o estágio hospitalar, que eu vou fazer no hospital, mas os outros eu fazia na clínica mesmo. Em questão da carga horária, o meu curso ele tem uma carga horária de 1.360 horas. Isso é a carga horária de todos os estágios que eu tenho que ter. Então, eles dividem e cada estágio fica com um pouco dessa carga horária para no final juntar tudo e ter 1.360 horas. O estágio observatório, que é o primeiro, que ele é lá do 5º período, ele tem uma carga horária de 120 horas. E então, ele era dividido em 2 turnos por semana. O que são turnos?
Turnos é o período que você vai no estágio. Então você poderia escolher se você queria ir 2 turnos de manhã, 2 turnos à tarde, ou se não um dia inteiro, no caso de um dia de manhã, outro dia à tarde, você definia. E os dias que você selecionava era definido de acordo com o CR, que é o coeficiente de rendimento, que é basicamente a sua nota, a média ali das matérias que você já fez, qual é a média que você tem. Então isso que é chamado de CR. E aí pela ordem que estava do CR, no caso do maior para o menor, ia avisando cada pessoa e perguntando qual o dia que ela queria. Então se o seu dia estivesse cheio, quando chegasse na sua vez, você ia ter que escolher outros dias. Mas foi bem tranquilo, eu não tive nenhuma dificuldade. Os dias que eu quis fazer estágio, eu consegui fazer tranquilamente. Então, lembrando de novo em relação aos turnos, quando eu comecei lá em 2020, no caso, quando eu estava ainda no 5º período, era para eu fazer só dois turnos. Então, eu ficava um dia inteiro na faculdade por semana, era só uma vez na semana que eu ia. Como eu tive que trancar e voltei de novo no 7º, então eu estava ali um ano atrasada já em relação aos estágios, e aí eu tive que fazer em 4 turnos. Então eu escolhi 2 dias inteiros, e aí eu comecei a ir 2 vezes na semana para fazer esse estágio observatório. Esse estágio ele tem uma carga horária pequena em comparado aos outros, então 120 horas, depois vocês vão ver eu falando dos outros estágios, 120 horas é pouco comparado aos outros que estavam mais pela frente, e eu terminei ele bem rápido. Eu acho que eu fiz 4 meses só desse estágio. Eu comecei em agosto e terminei, se eu não me engano, no finalzinho de novembro. E aí agora vamos falar da parte mais importante, o que eu fazia nesse estágio observatório, para que ele servia, o que acontecia nesse estágio. Então, nesse estágio observatório, a gente tinha a função mesmo de observar, porque como era o primeiro estágio, a gente estava começando ali nesse período de estágio, a gente não conhecia muita coisa, então ele servia para a gente ficar observando os outros estagiários que já estavam mais à frente da gente, observar como eram feitos os atendimentos. Então, lá na clínica tem várias áreas, então tem a parte de trauma, tem a parte de neuro, tem a parte de hidroterapia, que é na piscina, os aparelhos de eletro também, pra gente aprender a mexer, que são usados bastante na parte da fisioterapia. Então lá na clínica tinha laser, tinha ondas curtas, tem ultrassom, tem o TENS. Observava também como eram feitas as avaliações. Então, toda vez que chegava um paciente para ser avaliado, a gente podia ir lá ver quais eram as perguntas que eram feitas, como eram os testes que a gente ia fazer naquele paciente, os exercícios também que eram feitos nos pacientes. Então, a gente ficava ali só mesmo observando como eram as avaliações, os atendimentos, o ambiente ali na parte da clínica. Em relação também a uma dúvida que muita gente tem em relação ao dinheiro, se a gente recebe alguma coisa, e não, esse estágio eu não recebia nada, ele é um estágio obrigatório. Então quando você entra na faculdade, você já sabe que você vai ter que ter algumas aulas, alguns estágios práticos assim para você começar a treinar. Dificilmente você vai sair da faculdade sem fazer algum estágio. Então esses estágios não são remunerados porque são obrigatórios mesmo da carga horária ali do curso. Em relação à expectativa, assim, sempre rola um medo de começar o estágio, de fazer alguma coisa errada, mas eu acho que foi bem tranquilo, assim, e sempre tem uma pessoa também supervisionando, ninguém vai te deixar sozinho lá de início para fazer as coisas sozinho, sempre tem uns supervisores lá perto, e os próprios alunos também, os próprios estagiários já sabem como fazer a avaliação, como é a conduta do paciente, e nesse primeiro eu mais observava do que fazer alguma coisa, então era só ficar ali no cantinho olhando o que as pessoas estavam fazendo. Então foi isso, gente, eu tentei aí contar um pouquinho da experiência do primeiro estágio que eu fiz. Vão ter outros vídeos sobre o estágio, eu já concluí também o estágio em pediatria, eu estou começando agora o estágio hospitalar e tem a parte do estágio ambulatorial de respiratória que eu estou fazendo ainda, então vai ter vários vídeos aí relacionados aos estágios. Eu espero muito que você tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, lembra de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Se você quiser tirar alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.